Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações, o Internacional, o grande vencedor do Grenal 440, aqui mesmo no estádio Beira-Rio, vitória por 3-2. Vitória que teve um protagonista dentro de campo e outro fora. Quero falar também, gente, sobre os bastidores que foram revelados aqui na Zona Mista por alguns jogadores nesta semana, pós-eliminação na Copa Libertadores da América e a mobilização colorada para o Grenal que resultou numa grande vitória e grande atuação. Sérgio Rocher jogou lesionado e essa revelação foi feita pelo presidente do clube. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e antes a gente falar muito sobre o que foi esse Grenal de número 440 aqui no estádio Beira-Rio, eu quero lembrar você que o aplicativo da OneFootball está disponível de forma gratuita, tanto para Android quanto para iOS, aqui no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Na OneFootball você encontra tudo sobre o mercado da bola, além dos principais resultados das principais ligas do mundo e, claro, né, fica por dentro também do tempo real e dos melhores momentos dos jogos da Comebol Sul-Americana e Comebol Libertadores. Então, baixa o aplicativo, ele está disponível. É um futebol parceira do Colar aqui neste conteúdo. Beleza? Vamos falar sobre o Internacional então, gente. Afinal, o Inter venceu o Grenal e esse é o principal ponto. E eu vim para o Beira-Rio hoje com um sentimento de dúvida de qual Inter a gente ia encontrar aqui no estádio Beira-Rio hoje. Afinal, a gente sabe, né? Uma eliminação que aconteceu na quarta-feira, ela foi muito doída, ela foi muito sofrida por torcedor colorado, não só pelo sonho que o Inter tinha de ser finalista da Libertadores depois de 13 anos, mas pela forma como a eliminação aconteceu. O Inter sai na frente, toma virada no espaço de 6 minutos em um jogo que estava completamente dominado. E o filme quase se repetiu aqui no Beira-Rio hoje, e o Kudê falou sobre isso na entrevista coletiva, sobre o Inter pagar muito caro os erros que vem cometendo durante o jogo. É aquela coisa, né, gente? O Inter joga bem, o Inter tem rendimento, o Inter tem performance, mas não está conseguindo matar os jogos. Hoje, pelo menos, graças a Deus, conseguiu finalizar o jogo com os 3 pontos, conseguiu colocar o 3-2 na conta, né, com o Kudê colocando um retrancão aí, né, com o Rômulo, com o Nico Hernandes, com o Igor Gomes, não interessa. O Inter colocou 3 pontos na conta, o que era fundamental para que o Inter vencesse a partida de hoje. Acho que a gente pode começar a ponderar vários pontos aqui sobre essa vitória do Inter. O primeiro ponto de todos eles e principal é a forma como o Inter jogou. O Inter não fez nenhuma grande mudança. Saiu o Hugo Malho, que estava suspenso pela expulsão contra o Galo, e entrou o Bustos, que foi o grande nome aí, talvez, de diferença de uma escalação para outra. E o Inter manteve a postura, o Inter teve um futebol muito parecido com o que apresentou contra o Fluminense. E logo no primeiro minuto tem aquele lance polêmico, revisão do VAR, se poderia ou não ser pênalti no Ener Valencia, no lance com o Gabriel Grando. Eu achei pênalti, confesso que eu não vi o replay ainda, já deixa aqui no comentário o que tu achou do lance. E logo na sequência saiu o gol do Valencia, uma bola dividida lá na intermediária, sobra para o Arangues, o Alan Patrick dá um tapa para o centro da área e o Valencia no rebote tem que finalizar 2 vezes para fazer o gol. E a partir daí o cenário que fica é o seguinte: bom, o Inter tem vantagem, o Inter tem performance, o Inter teve bolas para fazer 2-0 e não fez. E o primeiro tempo termina exatamente da forma como terminou o primeiro tempo na quarta-feira. O Inter jogando bem, o Inter com o resultado, mas com o torcedor apreensivo. Afinal, o último lance do primeiro tempo foi um gol imperdível do Valencia. Ele recebe uma bola em profundidade, ganha do Kahneman, ganha do Jeromel e na hora de dar um tapinha na saída do Grando, ele acaba colocando para fora. E essa angústia que o torcedor colorado sentiu, ela logo se foi quando o Wanderson fez o 2-0 no comecinho do segundo tempo. A gente pensa, bom, fantasma exorcizado, 2-0, jogando bem, com performance, a torcida gritando olé fora do campo, até que vem uma falha do Rocher, o gol do João Pedro no chute cruzado da entrada da área. É claro que gera um susto, gera uma apreensão, passa um filme na cabeça sobre aquilo que poderia se repetir de novo no estádio Beira-Rio, mas não foi o caso. Afinal, o Inter faz o 3-1 no que o Kudê denominou de FDP, vamos dizer assim, o Alan Patrick, pela calma e tranquilidade que teve ao receber o passe do Maurício para fazer o 3-1 naquele momento e colocar praticamente números finais ao jogo. Aí você pensa, 3-1, jogando bem, tudo certo, o Inter com posse, o Inter jogando em casa com uma festa do torcedor, que segundo o René e o Maurício aqui na Zona Mista, foi onde o Inter começou a ganhar o clássico, quando os jogadores ficaram sabendo que a torcida do Inter tinha esgotado os ingressos para esse Grenal logo após uma eliminação
que foi traumática, é verdade, mas o torcedor comprou junto. O torcedor comprou a ideia do time, entendeu que o time jogou bem, que a eliminação foi um detalhe, né? Por mais que ela ainda seja uma ferida aberta aqui no Internacional, né? O torcedor vem e incentivou. E aí saiu o segundo gol do Grêmio, o gol do Soares, numa falha do Alan Patrick, né? Onde ele abre a barreira, o Rocher não chega e o uruguaio desconta, né? Para a equipe do Grêmio. Passa o filme na cabeça, evidentemente, né? Mas o Kudê, diferente do que fez na quarta-feira, em vez de ir para cima para tentar fazer o quarto gol, ele fecha o time. Bota Rômulo, bota Gabriel, bota o Nico Hernandes, bota Igor Gomes e retranca neles, não entra mais nada. Tanto é que o Rocher não foi mais acionado depois deste lance. Então, assim, fica uma boa impressão do Internacional, né, do Inter recuperado, né, de uma paulada que levou na quarta-feira e sobe na tabela, sobe 2 posições, jogou bem, tivemos grandes destaques. Para mim, o Alan Patrick foi o dono do jogo, jogou muita bola, né, achou passes, fez o gol, participou de todas as jogadas ofensivas do Inter, driblou, foi um cara muito bem no jogo. Cito o Arangues aqui também como uma boa notícia, gostei do Bustos, gostei do Valência, apesar do gol perdido, o Inter ganha de 3-2 e ele faz um dos gols, então um gol da vitória dele, isso tem que ser acreditado. Ele tira lances do nada, assim como ele erra coisas fáceis, então acho que ele vai se adaptar ainda ao Internacional e vai fazer muitos gols. Então, deixa aqui no comentário o que tu achou, quem foi o melhor jogador em campo, o que tu achou da vitória do Internacional neste clássico Grenal. Quero dizer, gente, que está chegando a Semana das Crianças, né? No dia 11, ou melhor, dia 12 de outubro tem Dia das Crianças e a Inter Store Beira-Rio já está no clima, tá? Então tem algumas promoções rolando. Se você quiser garantir a camisa do teu pequeno, aí, teu afilhado, teu filho, teu irmão, né? Você pode comprar na Inter Store Beira-Rio ela personalizada. Do Valência, do Alan Patrick, do Arangues, né? Do jogador que você quiser, ou até mesmo com o nome dele. Então a Inter Store Beira-Rio é uma loja licenciada do clube que tem todos os produtos que você está procurando, tá? E as lojas estão abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, tá? Se você não tem condições de vir até aqui, a Inter Store envia para você, para todo o Brasil, pelo link que está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu preciso falar sobre o Sérgio Rocher, né? Sobre o goleiro que hoje falhou, na minha concepção, no primeiro gol, e até achei uma falha no segundo gol, mas depois que eu vi que a barreira abriu, estou dando um desconto. Como vocês gostam de usar o termo, né? Eu estou passando pano aqui, né? Para Sérgio Rocher neste momento. Afinal, a barreira abriu e o presidente Alessandro Barcelos, aqui mesmo, nessa zona mista, chegou a dizer, né, que o Rocher no treino de sexta-feira teve diagnosticado uma fissura na costela. E jogou todo cheio de aparato hoje aqui, né? A região protegida, e disse o seguinte: olha, o Rocher pediu para jogar mesmo, né, com toda essa questão de dores, né, tomou infiltração para jogar e conseguiu então ser um jogador importante para o Inter no aspecto da liderança, um jogador que é sempre muito importante dentro do grupo, apesar do pouco tempo de casa, então foi algo decisivo também para que o Rocher jogasse. Tem crédito ainda por tudo que já fez pelo Inter, pelo menos até aqui, né, decidiu jogos, foi importante na classificação contra o River, não teve culpa, né, na eliminação contra o Fluminense, afinal, né, os 4 gols não teve nenhuma falha do Rocher, ele não teve nem como defender, né? O Kudê também chegou a dizer, né? Ó, mesmo que tenhamos ganhado o Grenal, não apaga o que a gente fez na quarta-feira. Ele disse, ó, se a gente tivesse tomado um susto também contra o Fluminense, se uma chance clara do Fluminense fosse para fora, daria tempo da gente acordar no jogo, né? Pensar alguma coisa ou outra, mas não deu nem tempo, né? O Fluminense foi tão efetivo que ganhou a vaga dessa forma. Mas o Rocher vai ser reavaliado. O jogo do Inter agora é só lá no dia 18, serão 10 dias sem jogos aqui no estádio Beira-Rio, né? O Inter volta a jogar contra o Bahia no dia 18 na Fonte Nova pelo Brasileirão, e o Rocher muito provavelmente vai ser desfalque pela seleção uruguaia se continuar lá, ou, né, por conta dessa fissura na costela. Beleza, turma? Quero dizer o seguinte, além da vitória no Grenal, também faturei na KTO, afinal coloquei na vitória do Internacional por lá, tirei os pila do sueco e hoje então o domingo termina com chave de ouro. Se você não palpitou, tem jogos importantes nessa segunda-feira, tem jogos de seleções aí se avizinhando, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!